Olá pessoal, como vocês estão? Foi dia de game ou loss? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, quem me acompanha aí já vem falando há um bom tempo sobre essa alta que o índice vinha fazendo aqui, ó. Ele vinha fazendo que era uma alta para mim artificial, que uma hora ele ia capotar. Eu tava esperando isso aí faz desde dezembro. Ele vem sinalizando essa queda, né? Desde de janeiro ele já vem quebrando suas estruturas, mas caindo como se fosse uma tendência de alta forte ainda, né? Para depois ele subir. Você vê que ele vem caindo mitigando. E hoje ele fez um movimento que eu tanto esperava, que era esse movimento aqui liso, né? Ó. Esse movimento limpo, liso aqui, né? Sem dar calor. Então o que acontece? A gente tem que ter nossa referência em primeiro lugar, né? E a nossa referência era qual? A gente tinha esse topo aqui, né? Até então, e esse fundo. A gente tinha um ponto de compra aqui e um ponto de compra nessa região. A partir do momento que ele passou essa região, que é a zona de liquidez aqui, eu não colocaria mais ordem, porque como ele tá vindo já pegar tudo isso aqui, esse aqui é um ponto abaixo de toda essa liquidez que ele deixou aqui. Então, se ele for subir, era daqui, tá bom? Daqui pra mim era vala. Então, logo pela manhã a gente acabou tomando um stopzinho bem curto aqui, né, na compra. Tentamos uma compra ainda. A gente acreditava na venda, mas ainda o viés era de alta, né? Porque o mercado estava apontado para alta, né? Ele estava ainda para alta. Porém, se você reparar aqui, ó, ele não ganha esse topo, né? Ele não consegue chegar e já amanhece rompendo toda essa liquidez aqui. Poderia ter evitado esse stop, mas a gente acreditava ainda numa venda nessa região aqui. Podendo vir aqui depois talvez cair e fazer esse movimento aqui. Fez hoje. E a gente ficou observando, né? A gente tomou um stopzinho curto aqui, a gente ficou observando. E a gente esperou ele romper. Assim que ele rompe, ele deixa claro a nossa tendência de baixa. Só que aqui, a gente acabou entrando nesse fair value gap aqui, nessa regiãozinha aqui mais ou menos. Ó. A hora que ele deu a confirmada para nós aqui, a gente entrou e acabou pegando aqui quase em torno de 400 pontos. Quem teve apetite ao risco, como eu sempre tenho, chegou a pegar mais de 1000 pontos, tá? Mas você poderia zerar aqui e fazer uma nova entrada aqui, tá bom? Então vamos lá. Só que o problema daqui, que aqui era praticamente uma zona de liquidez, né? E ele poderia vir testar esse order block para depois cair, tá? Então eu ponho o risco. Então é um pouquinho complicado essa operação nessa região aqui, tá? Mas dava para fazer. Por que dava para fazer? Porque, gente, eu já tô falando dessa baixa há um bom tempo. Ele vem acumulando nos tempos atrás aqui, bastante tempo. Ele vem deixando um monte de fundo relevante e sempre tentando cair, não consegue, sempre acumulando uma grande quantidade de financeiro, né? Uma hora que explodisse, ele ia andar. E eu tinha esse bola aqui, a visão de quando ele rompesse esse bola, que é toda essa região aqui, né? Principalmente essa aqui, ó. Ele ia andar bastante, andar forte. Então o que aconteceu? Como ele aqui, ele já estava dentro de teoricamente uma liquidez aqui, né? Então ele tinha que romper essa região aqui, porque ele já tinha capturado toda essa liquidez aqui manipulada, esse topo aqui. Então ele tinha que romper aqui, essa região. Eu já fiquei um pouco com o pé atrás. Ele esclareceu pra gente aqui a queda, né? Mas ainda eu fiquei meio esperto dele poder voltar ainda, ficar preso ainda aqui antes de cair. Por quê? Olha o rompimento que ele dá, um rompimento teoricamente fraco, né? Barrona esse aqui e acaba gerando uma compra aqui também, tá bom? Você acaba gerando uma compra onde subiu. Eu vi essa planta, não fiz porque eu estava vendido, segurei na operação. Perdão, não fiz, porque eu estava de olho na venda, eu queria pegar a venda e a gente acabou entrando aqui depois. A hora que ele bateu de novo aqui, ó, nessa região, era obrigação dele romper, tá? Romper, nem que foi para ele fazer isso aqui e depois dar esse movimento aqui, fazer um topinho mais baixo, quase nos 50% aqui. Ele acabou voltando quase no 0 a 0 do topo aqui, né? Um pouquinho mais abaixo e depois caiu. Depois que ele rompeu aqui, foi só tranquilidade. Aqui, pessoal, eu tava quase saindo, tá bom? Aqui, a hora que ele fez esse martelinho aqui, eu falei desse martelo só tem duas opções. Como ele já bateu teoricamente 3 vezes, né? Aqui, porque bateu uma aqui nesse fundão, depois ele bateu aqui, rejeitou, não conseguiu, bateu de novo, rejeitou. Eu falei, agora ele vem para arrebentar de uma vez, ou ele já vai pegar aqui, vai subir, vai arrebentar de uma vez. Ele ia explodir para algum dos lados, então eu protegi aqui e deixei rolar. E ele foi embora.
Aí é só alegria, peguei meus 9 pontos tranquilo. Depois ainda tentei uma compra nessa região aqui, onde você pode ver que eles fazem um eco-lows aqui, né? Um frango igual, né? Ele dá uma comprinha aqui e eu acabo pegando aqui acho que 250 pontos mais ou menos. E depois eu arrisco mais uma vendinha nessa região aqui, nesse order block aqui, ó. Esse order block aqui, ó. E acabo pegando mais ou menos aqui também, saindo mais ou menos nessa região aqui. Somando quase tudo 500 pontos, né? Não quis esticar muito a ponta compradora nessa região aqui, tá? Porque eu sabia que tá a tendência de baixa, ele podia dar batida a qualquer hora. Aqui foi mais questão do horário, senão eu estaria até agora que tinha pegado mais 500 pontos. Se fosse um pouco mais cedo, tivesse tempo. Então a gente já esperava esse movimento de baixa, né? Eu já venho falando bastante dele. Então aqui, a hora que ele rompeu isso aqui, então já tem aquela aliviada, né? Porque eu já sabia que agora ele ia liso, não tinha mais volta. Então era só caminhar, só pra queda. Só queda, só ver venda, só vem venda, só vem venda. E aí a gente tem um movimento tranquilo desse canalzinho que ele fez aqui, né? De baixa, caindo bem bonitinho aí. Que foi o único movimento que teve aí de compra e venda, tá? Priorizando sempre as vendas, porque ele não teve força para corrigir muito, né? Você pode ver todo o movimento que ele tenta corrigir, ele cai, ó. Todo movimento que ele tenta, ele não consegue. Então foi bem tranquilo aí a operação, tá? Para amanhã, a gente tem a tendência ainda de baixa, né? A gente vê que o movimento continua sendo de baixa, onde ele já manipulou aqui, né? Esse topo aqui, ó. Você pode ver que ele manipulou, ele corrigiu nos seus 50%. Não conseguiu romper, manipulou, precisou de mais liquidez, aí agora tem que romper. Ele amanhecendo aqui, pode ser que ele dá uma continuidade. Pode ser que ele dê uma continuidade de força aqui, tá? Pode ser que ele saia descendo aqui assim ainda, tá bom? Porque ele tem mais um alvo final que tá nessa região aqui. Eu não tenho marcado nesse gráfico, mas ele tá por essa região aqui, se eu não me engano. É esse imbalance aqui que ele deixou aqui, ó. A gente tem marcado aqui que foi no dia do front, né? Que ele falou coisas boas e subiu 4.000 pontos aí, que a gente acabou pegando 4.000 pontos. Então ele tá nessa região aqui, esse alvo dessa queda que eu tô esperando há um bom tempo, essa correção abaixo dessa liquidez que ele deixou aqui total, tá? Se caso ele voltar a subir, vai ser dali que eu acredito. Então pode ser que ele dê uma espirrada aqui para baixo. Caso ele não dê, ele comece a engasgar aqui, pode sinalizar uma ponta compradora, a gente tentar descer nesse Fair Value Gap aqui com ele até o alto, tá? Lembrando que ele precisa estar amanhecendo abaixo dessa zona de liquidez. Então vou deixar marcado aqui, a gente vai ter nossa ponta vendedora nesse Fair Value Gap. E depois a gente vai ter aqui o nosso Order Block, né? Nosso Order Block aqui. Pode ser que ele trave nesse Fair Value Gap aqui, tá? E desça. Só que eu não vou marcar ele, que ele já deu um totozinho aqui, tá? Então, se quiser marcar, você pode marcar ele assim, cortadinho. Mas eu vou preferir ficar com esse Order Block aqui, tá bom? Então, no caso dele amanhecer por aqui, fica um pouco complicado, tá? Pegar aqui se ele não deixar nenhuma zona de liquidez. Apesar de aqui ser uma zona de liquidez, isso aqui foi uma manipulação, esse fundo aqui, tá? Esse topo. Eu não vou marcar esse Order Block, porque ele é um Order Block. Mas eu não vou marcar porque eu tenho esse Fair Value Gap aqui em cima. Então pode ser que a gente tenha uma venda de risco aqui, tá? E aqui a venda mais tranquila para continuar caindo com o movimento. Na ponta compradora ele rompendo aqui, fica bastante interessante aí, se caso ele não tiver sendo nada ainda. Esse alvo estiver trabalhando possivelmente também acima dessa região aqui, a gente pegar uma ponta para tentar subir alvos maiores como esse Fair Value Gap e ele desabar de vez, tá? Agora, bora dar uma olhada lá no dólar? Pessoal, já aqui no dólar a gente tinha comentado que ele estava no movimento de baixa, né? Poderia vir forte aqui caso ele perdesse essa região aqui, né? Esse imbalance aqui, ele atravessar no meio. Só que ele já amanhece ganhando aqui, isso significando que é uma tendência de alta. Então, se é uma tendência de alta, o que você vai esperar? Ele fazer um movimento de pivô, né? A gente tem que esperar um movimento de pivô, ele manipular o fundo e depois dar a nossa ordem e comprar, né? Aí a gente tem aqui um movimento onde ele sai aqui, ele teoricamente manipula esse fundo, né? Aí ele faz esse micro aqui movimento e você tem uma entrada aqui nesse imbalance, tá? No risco e pegando aí um movimento até o topo mais ou menos aqui.
Ou se você tem coragem, carregar até o final, conforme o índice você viu caindo e levar até o topo aí. Movimentos que você poderia ter achado aqui no minuto, tá bom? Você vê como você tem expectativa de alta, porque ele já rompeu o topo aqui atrás, né? Você espera ele quebrar uma estrutura, romper esse topinho que ele quebrou a estrutura, te dando a entrada aqui no Fairway Gap e você surfando todo esse movimento de alta. Tá. Na parte compradora, a gente não tem nenhum movimento, porque você pode ver, ó, ele não rompe nenhum fundo, ó. Isso aqui não é o fundo, tá? Ele tá fazendo movimento reto. Então, o fundo foi aqui, ó, se deu aqui nesse movimento. Então, ele não rompeu o fundo. Se ele não rompeu o fundo, a gente não tem que fazer, a não ser trabalhar alto. Sua possível venda talvez seria aqui, ó, se você acreditasse numa venda no rompimento de fundo, onde ele rompeu aqui, deixou uma zona de liquidez e você tem seu order block aqui nessa região, onde ele te aciona, fica brincando aqui com você até te estopar e acaba o dia nessa lateralização, não dando procedência no seu trade, tá? Para amanhã a gente continua tendo o dólar em alta, tá? E a gente vai ter movimento agressivo aqui na parte compradora, um movimento mais forte, onde pode trabalhar abaixo dessa zona de liquidez aqui, vir capturar ela e continuar o movimento de alta, tá? Na parte vendedora a gente vai ter um pouco de dificuldade, porque isso aqui é liquidez, tá bom? É liquidez, então ele pode fazer isso aqui, vir manipular se for cair e depois fazer o seu movimento de baixo, tá? Vamos deixar marcado aqui também esse Fairway Gap aqui também. E esses são os nossos únicos pontos de compra que a gente tem para o dela amanhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.